Foi? Foi, acho que foi. É porque daqui o retorno acho que está mais baixo, então eu estou ouvindo que só o que vocês estão ouvindo na volta. Bom estar com vocês aqui. Não sei se o seu final de semana foi bom, mas como o pastor Novaes começou o culto, meu final de semana foi muito bom, né? Ontem o time da Cruz ganhou mais uma vez. E hoje, meu primeiro dia dos pais, então eu estou muito empolgado em estar aqui. Não sei se você está empolgado, não sei se essa tem sido uma boa noite. Aí não sei se você pode dar boa noite para a pessoa que está perto de você aí, mas eu queria agora te dar essa oportunidade de dar um abraço aí. Olha, não sei se seu final de semana foi bom, mas você está recebendo um abraço carinhoso aí de uma pessoa muito especial. Então, se não foi bom até aqui, agora já está começando a melhorar. Você que está em casa também, olha, muito bom ter você. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus e esse momento com certeza vai ser inspirativo para o seu coração. Eu queria ainda nessa ideia e nesse ambiente de pensamento sobre o Dia dos Pais, assim como pela manhã eu falei sobre Abrão, ainda esperando ter Isaac como filho, e hoje eu quero usar a figura de Isaac como uma meditação para a nossa vida, como uma inspiração para a nossa vida, e por isso eu quero ler um texto breve com vocês. Eu vou mencionar algumas outras histórias, mas eu queria mencionar aqui o texto de Gênesis capítulo 35, eu vou ler 2 versos, o verso 28 e o verso 29. Gênesis capítulo 35, versos 28 e 29. O texto diz assim: Isaac viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. Bom, a gente, por vezes, lendo o Antigo Testamento, vê a repetição, né, da menção aos pais de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. A vida de Jacó é descrita aqui, é mencionada de uma forma bem breve. Não sei se você já percebeu isso, mas aqui no livro de Gênesis, a história de Isaac, ela é referida em umas 4 ou 5 passagens mais específicas. A vida de Isaac é muito referenciada e muito ali descrita, mencionada ainda, vinculado a Abraão, mas quando Abraão morre e o texto bíblico vai falar especificamente de Isaac, o texto é bem breve. Basicamente o texto começa em Gênesis 25, verso 19, e termina nesse trecho que eu li no verso final ali de capítulo 35 de Gênesis, considerando que entre o capítulo 25 e o capítulo 35, boa parte da história é a descrição após ali Jacó roubar a bênção de Esaú. Então, são 4 ou 5 passagens, são 2 ou 3 capítulos que falam de Isaac, mas assim a vida de Isaac fica ali registrada e marcante para a vida de Israel. Eu li esse trecho porque eu acredito que todos nós estejamos caminhando para isso, caminhando para viver 180 anos, como Isaac. Eu não sei se você deseja, mas eu sempre falei que eu desejo viver muito. Eu quero exercer os meus 120 anos de direito. Se você lê bem o texto bíblico, e você conhece um pouco de ciência, quando Deus limita a vida humana, o texto bíblico diz que Deus limitou a vida humana até 120 anos. E pesquisas apontam que a máquina humana, a saúde humana, a eficiência da saúde humana, tende a durar até 120 anos, apesar que muita gente vai embora antes, infelizmente. Mas eu gostaria, se Deus me permitir, de exercer os meus 120 anos de direito. Não sei se assim eu vou conseguir, mas eu gostaria de morrer em boa velhice e desfrutando da minha vida como Isaac. Eu não sei se você deseja isso. Eu não desejo ir embora antes. Ainda mais agora com o Davi, com a Laís, com a Maria Luísa e com, sei lá, mas quem vai vir, né? Vamos lá, tem bastante gente para chegar aí. Tem muita coisa para acontecer na vida. Tem muitos dias para serem vividos.
Alguns estão como eu, mas num primeiro terço da vida. Outros já estão num terceiro terço da vida. Outros estão no meio do caminho ali. Mas de toda forma, todos nós estamos aqui caminhando para o fim. Ou caminhando para a continuidade até que se chegue o fim. Independente da posição etária que você está caminhando para a continuidade, até que chegue o fim, porque não sabemos quando é o fim. É muito ruim quando a gente começa a dizer que chegamos ao fim, ou estamos próximos ao fim, porque pode ser o fim de uma fase da vida, o fim da etapa em que os filhos estão em casa, o fim da etapa em que o trabalho é diário e está chegando o tempo da aposentadoria. Temos jovens aqui de 23 anos que querem se aposentar já, por exemplo. Pode ser o fim de um momento da igreja, um fim de uma liderança, um fim de um trabalho, mas a verdade é que nós vamos passando por fins, sem que o fim final, sem que a etapa final, sem que o momento final se achegue. E eu queria trazer aqui como exemplo de Isaac, como a vida de Isaac aponta para isso. Isaac experimenta alguns fins, mas a vida só finaliza aos 180. Isaac está desfrutando da vida, está tendo ali términos, inícios de ciclo e términos de ciclo, mas ele está continuamente, e para mim essa descrição do final de Isaac é isso, olha, ele viveu 180 anos, eu queria destacar isso, ele viveu 180 anos. Ele não durou, ele não sobreviveu, ele não resistiu a 180 anos. Ele não esperou acabar os 180 anos, ele viveu 180 anos. É bem diferente. É bem diferente viver toda a etapa da vida do que chegar a uma fase em que alguns ciclos se encerram e parece que a gente encerra com os ciclos. Ou a gente fica tentando fazer com que os ciclos não se finalizem. E a gente fica tentando empurrar com a barriga coisas que não existem mais, como se não houvessem renovações de vida para todos nós. Como se a vida não nos desse novas oportunidades e a experiência de novas histórias. Eu queria destacar 3 coisas aqui na vida de Isaac, durante esse pequeno trecho, ou nesses pequenos textos que a Bíblia narra a vida de Isaac, que eu acredito que são ensinamentos importantes para a gente viver os seus 120 anos. Não sei se você quer viver 120, pode ser um exagero meu. Mas vamos lá, vamos desfrutar da vida. Para que você hoje, com 30, 40, 80, 90 anos, não esteja somente esperando a vida acabar ou as coisas darem certo. Para que você aos 15 anos, 19 anos, ou 47 anos, ou 97 anos, não esteja somente olhando para frente, empurrando as coisas com a barriga, mas para que você viva a sua existência. Eu falei isso da última vez aqui. Só temos essa, pelo menos é o que cremos. E só dá para gastar essa. Não dá para esperar vir outra. Temos somente essa existência. E Isaac me ensina 3 coisas para experienciar essa existência até o final e morrer em boa velhice junto e me juntar aos meus antepassados. A primeira coisa que eu vejo é lá no início da história de Isaac, quando o texto bíblico, lá no capítulo 25, começa, e é interessante que o texto bíblico começa assim: este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. E começa o relato do caos. Porque a primeira coisa que o texto bíblico diz é que quando Isaac tinha 40 anos, ele se casou com Rebeca, e Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela não podia ter filhos. Isaac tem 40 anos quando se casa com Rebeca, começa a orar por Rebeca. Lá no final desse mesmo trecho, o texto diz: Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. São 20 anos esperando. São 20 anos esperando. A primeira coisa que eu queria trazer para a gente é que não existe vida, não existe o desfrute da vida sem espera. Esperar no Evangelho é um verbo de ação.
Nós esperamos. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 4, que diz que, umas versões mais antigas, dizem que Abraão creu contra a esperança. Quando Abraão recebe a promessa de Deus de que seria pai de uma descendência, o pai de multidões, e essa descendência demora muito a acontecer. Hoje pela manhã eu preguei sobre isso, por isso não vou me estender. Paulo traduz essa espera de Abraão como crer contra a esperança. Essa é uma tradução mais antiga, mas a ideia do texto é que a crença, o conhecimento de Deus que Abraão tinha, estava adicionado a uma capacidade de esperançar, de enxergar a vida a partir de uma espera ativa, constante e que conseguia visualizar aquilo que aconteceria. Abraão creu, ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha ideias de Deus descritas ou formatadas na mente, mas ele não estava somente alicerçado num livro de doutrinas que falavam sobre Yahvé. Ao lado desse conhecimento de Deus, Abraão tinha esperança, essa capacidade de continuar a olhar a vida esperando que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Esperar é isso. Esperar não é uma omissão da vida. A omissão de Abraão foi não esperar e aceitar o conselho de Sara e se deitar com Agar e ter um filho fora dos planos do Senhor ali naquele momento. Não existe vida desfrutada sem espera. E muito especificamente nesse Dia dos Pais, eu gostaria de falar com os pais que esperam ser pais. Eu vivi essa espera, e uma espera angustiante, uma espera com falhas, uma espera com obstáculos, uma espera que não se concretizava, uma espera com muitos nãos antes do sim, uma espera com muitas perdas antes do ganho final. Porque não espera somente quem ganha logo a primeira batalha. Não espera somente aquele que está ansiosamente afirmando que vai sempre vencer. Espera também aquele que perde. É necessário, em meio às nossas perdas, aprendermos a esperar que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. E que nesse processo de espera, Ele está cuidando de nós. Ele está ativamente cuidando de nós e enquanto esperamos, estamos vivendo a vida e desfrutando dos dias com Ele. Eu acho muito interessante que a ideia de esperar em Isaac também me faz pensar uma coisa. Se você for ler, Isaac espera 20 anos e o primeiro anúncio, olha, no ventre da sua mulher existem 2 nações que sempre vão guerrear. Imagina, você espera 20 anos e Rebeca sente ali os meninos vibrando no ventre, e ela pergunta o que está acontecendo, e Deus fala para ela, olha, é porque você está abrigando aí gêmeos, e essas nações sempre vão guerrear no seu curso da vida. A gente precisa aprender a esperar sem determinar que Deus vai fazer conforme esperávamos. A gente precisa esperar, e é por isso que eu gosto dessa palavra e a forma que Paulo descreve a fé de Abraão. Creu contra a esperança, creu ao lado da esperança. Ele sabia quem Deus era e sabia quem ele era. Ele sabia quem Deus era e sabia que ele podia esperar, não que ele podia determinar o que Deus faria. Porque esperar não é determinar que Deus fará. Quando eu digo para você esperar, é esperar nesse Deus que é bondoso que cantamos, é esperar nesse Deus gracioso, e enquanto esperamos nesse Deus gracioso, é isso que temos a fazer. Não estamos esperando para depois a vida acontecer, esperar é a nossa vida, esperar em Deus é o que fazemos, e esperar em Deus é o que temos. A única coisa que temos na vida é a esperança em Deus. A grande verdade da vida é que a única coisa que temos é essa esperança e essa expectativa que foi gerada quando Deus nos deu o sopro da vida. E o que eu queria trazer à nossa memória é que nós a temos. Nós temos essa expectativa de vida, nós temos essa esperança de vida.
apesar dos nãos, apesar das perdas, apesar das dores. Você é o tempo inteiro chamado a viver a vida. Muitas vezes com as dores passando ao lado, muitas vezes com os apertos, com os lutos. Mas nós somos chamados a esperar em Deus, a desfrutar da certeza da graça e do amor favorável de Deus por nós. Isaac espera 20 anos. Talvez você esteja aí nos seus 20 anos. Eu não estou dizendo que no 19º ano as coisas vão começar a brotar. Eu estou dizendo que você está vivendo 20 anos e nós temos que viver os 20 anos. Nós temos que viver no meio das nossas esperas. Nós temos que sair das nossas tumbas, nós temos que sair das nossas omissões, nós temos que sair das nossas lamentações. Nós temos que sair dos nossos suicídios em vida. A gente às vezes, e glória a Deus por isso, a gente não se mata, mas às vezes a gente mata a nossa vida. A gente mata a nossa existência, a gente mata a nossa alegria, a gente mata a nossa paz. E a gente desiste de esperar que as coisas vão acontecer. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas lá em Santa Teresa, uma das ruas principais, tinha uma pichação, não que eu faça apologia à pichação, mas era uma pichação inteligente. Uma pichação lá no muro. Se não fosse o amanhã, que dia agitado seria hoje? Se não fosse a expectativa de que amanhã vai chegar, possivelmente você estaria agora ligando para muita gente. Tentando falar com todo mundo que você ama, tentando comer tudo que você gosta. Mas todos nós estamos aqui de alguma forma serena, me esperando eu acabar de falar, porque a gente acredita que o amanhã virá. Porque a gente acredita que o sol vai raiar novamente e a gente vai desfrutar de um novo dia. O dia vai se renovar, a questão é se a sua vida está se renovando nessa noite também. Ou se a sua vida morreu junto com alguém que você perdeu. Ou se a sua vida morreu quando você não passou no concurso. Ou se a sua vida parou, a sua existência estagnou quando seus filhos saíram de casa. Quando seus sonhos acabaram, quando, não sei, você parou. Isaac viveu 20 anos com Rebeca e uma coisa interessante, Isaac orou pela sua esposa. Isaac viveu o seu casamento, desfrutou da sua vida, amou Rebeca, orou por Rebeca, viveu esses 20 anos até que seus filhos chegassem. Mas uma segunda coisa que eu queria destacar está em uma outra história, um pouco mais à frente. Você possivelmente conhece essa história. O texto bíblico diz, depois que Isaac e Jacó nascem, o texto bíblico diz no capítulo 26, naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac passou dos 20 anos de espera e agora está sendo abençoado por Deus. Está com a família cheia, está com seus filhos em casa e agora o seu trabalho está prosperando. Ele plantou 1 e ganhou 100. Ele prosperou, ele ficou rico, as coisas deram certo e glória a Deus por isso. Enfim chegou, enfim vou desfrutar da vida. Enfim parece que aquela maré de azar, não bate na madeira que você é crente, a maré de azar passou daqui, o olho gordo saiu de mim e agora eu vou desfrutar da vida. E aí isso não acontece muito bem. Ele vai para uma terra e os filisteus o invejam e entulham os seus poços de água. Sociedade agrícola, onde os rebanhos precisam ficar ao redor dos lagos, e a família também precisa dessa subsistência para a lavoura, ele precisa de água. E Isaac, então, com os poços entulhados, se muda para Gerar, e em Gerar ele cava os mesmos poços que seu pai já havia cavado, e a gente sabe que o povo daquele local também o olha com algum desprezo, entulha os poços também. E eu gosto muito da tradução aqui, a palavra... Eles tinham o costume de dar nomes aos locais, e é por isso que tem lá o Monte Horebe. Esses montes eles foram sendo nomeados a partir das histórias, das relações, das histórias desses personagens bíblicos.
Isaac dá o nome do lugar onde o seu poço foi entulhado de discussão. E no lugar de discussão, Isaac não fica, Isaac vai para um outro lugar. Nesse lugar acontece a mesma coisa, ele cava os poços para conseguir ali estabilizar o seu rebanho e sua família, e os seus poços são entulhados também, e ele dá o nome do lugar de hostilidade. E ele não fica naquele lugar e ele vai para um outro lugar até que ele chega num terceiro ou num quarto terreno, e ali ele encontra a prosperidade, ninguém entulha seus poços, e ele dá o nome desse lugar de lugar espaçoso, lugar onde eu posso desfrutar, o lugar onde Deus vai me dar a calmaria. A segunda coisa que a gente precisa exercer nesse tempo, além da espera, é a paciência. Não existe desfrute da vida sem paciência. E se nós estamos vivendo num tempo que paciência é coisa rara. Paciência é coisa rara por causa da velocidade que nós queremos que as coisas boas aconteçam para nós. Paciência é coisa rara por causa da intolerância que nós temos aos erros das pessoas. Nós preferimos ficar no lugar da discussão e repousar no lugar da discussão e desfrutar da discussão do que exercer a paciência de procurar um lugar espaçoso em que eu tenha paz e tranquilidade. A gente prefere, a gente tem achado que ficar no lugar da hostilidade, que a hostilidade é o lugar em que eu estou sendo relevante, o lugar onde eu discuto, onde eu coloco a minha opinião para fora, onde eu esbaforo as minhas palavras, onde eu coloco para fora aquilo que eu penso, onde eu repouso todas as minhas ignorâncias e os meus achismos. A gente tem achado que isso é desfrute da vida. E Isaac me ensina que no lugar da discussão inútil, do ato violento, no lugar onde eu sou mal recebido, onde eu não sou querido, onde eu não consigo repousar em paz a minha família, ali eu bato em retirada e procuro outros poços. Essa esperança em Deus me faz acreditar que Deus me dará pastos verdejantes e um lugar calmo para repousar. Eu não preciso labutar no lugar da discussão inútil. É por isso que Jesus mais à frente diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós vivemos em um mundo em que o amor se esfria, porque nós preferimos ficar debatendo em lugares e sobre coisas iníquas do que procurar lugares e pessoas que estão dispostas a receber e trocar amor. Nós estamos preferindo as guerras. Nós estamos preferindo nunca levantar bandeira branca e enfrentar qualquer dragão que se coloca à nossa frente do que procurar lugares em que a gente possa descansar e desfrutar das bênçãos do Senhor. Para mim fica muito óbvio aqui, Isaac está com essa visão, Deus me abençoou 100 vezes mais do que eu plantei. Como posso eu exigir que a vida não seja cheia de alguns pequenos obstáculos para mim? Como posso eu valorizar mais esses obstáculos que se levantam contra mim e impacientemente ficar aqui exigindo que os meus poços nunca sejam entulhados? Porque a grande verdade, meu querido, minha querida, é que vai ter gente que vai entulhar seu poço. E vai ter gente que é poço entulhado na sua vida. Vai ter gente difícil. Mas o que o Evangelho de Jesus me ensina é exatamente isso. Ouviram o que foi dito, ames o seu próximo? Eu, todavia, vos digo, olha, até os publicanos e fariseus fazem isso. Eu digo a vocês, amem os seus inimigos. O lugar de amor, o lugar espaçoso, veja bem, preste atenção nisso. O lugar espaçoso ao qual nós procuramos é o nosso próprio coração, cheio da graça e do amor de Jesus. Não é que eu vou sair por aí somente colocando na minha vida quem me ama. É porque o meu coração já se tornou o lugar espaçoso ao qual Deus habita. O meu coração já não é um poço entulhado das minhas discussões, das minhas hostilidades e das minhas ignorâncias. Muito me envergonha quando nós achamos que estamos defendendo o Evangelho sendo ignorantes e preconceituosos com outras pessoas, como boa parte da nossa igreja evangélica é.
muito me entristece, porque nós não mostramos que somos um lugar espaçoso ao qual pessoas podem desfrutar do amor de Jesus. Isaac me ensina que essa paciência, que é fruto do Espírito, ela me ajuda a desfrutar da vida sendo um lugar espaçoso, mesmo em um mundo conflituoso. Pai. Quer ser pai brabo mesmo? Macho em casa? Seja um lugar espaçoso para sua família, seja um lugar em que sua esposa é acolhida, seja o lugar em que seu filho é acolhido, em que seu filho é recebido. Não adianta querer ser o lugar da hostilidade, da discussão. O pai não pode ser a referência de casa da hostilidade. O pai precisa ser a referência de casa do lugar espaçoso em que filhos, filhas, esposos e outras pessoas são achegados, são bem aconselhados, são queridos, são abraçados. A igreja não pode ser o lugar da hostilidade, da discussão. A igreja precisa ser o lugar onde existe água fluida, límpida, para qualquer pessoa beber. A minha e a sua vida, e quando falo da igreja, estou falando de mim e de você. A minha e a sua vida precisam ser um lugar cheio dessa água límpida que jorra para a vida eterna, que é o nosso Cristo. Se a gente precisa ter esperança para a gente viver a vida e não somente sobreviver e resistir aos dias, se a gente precisa ter paciência para ser lugar espaçoso em que as pessoas encontram água limpa, por fim eu gostaria de usar para mim a história mais difícil da vida de Isaac, que é ali o final de sua vida, narrado ali no encontro com seus 2 filhos. O texto bíblico diz, olha, certo dia quando Isaac era velho, capítulo 27, estava ficando cego, ele chamou Esaú, seu filho mais velho. E a gente sabe muito bem como essa história se desenrola. A gente sabe que Jacó, ouvindo ali o conselho de sua mãe, se veste de Esaú, rouba a bênção, rouba algo que Esaú já tinha aberto mão, e Esaú abre mão de algo que ele queria, e a gente vê que nada é muito como Isaac esperava, mas o que eu gostaria de destacar aqui nessa história é que Isaac é para Esaú e Jacó, claro que num sistema patriarcal isso seria óbvio, mas é como um exemplo para nós. Isaac é o lugar onde a bênção repousava. E o lugar onde a bênção repousava é um lugar em que as pessoas têm firmeza de caráter. No verso 33, quando Esaú volta do campo, após Isaac dar a bênção para Jacó, e Isaac percebe que foi enganado, o texto bíblico diz que Isaac tremeu-se. Isaac tremeu-se, ele sentiu a dor daquilo que estava acontecendo na sua família. Imagina um homem já idoso, cego, sentindo que aquele conflito que talvez tinha sido anunciado ainda no ventre estava para acontecer. Os filhos estavam para sair de casa e o conflito estava instaurado e ele nada teria a fazer. Ele não conseguiria, de alguma forma, ter força física de chamar os 2 filhos e falarem, olha, essa briga aqui não vai dar em nada. Mas Esaú vem. A gente vê no início do texto que Isaac chama Esaú, é para Esaú que Isaac quer dar a bênção, mas na firmeza do seu caráter, ele fala para Esaú, olha, eu não posso mais te abençoar. Eu imagino a tristeza de um pai dizendo isso para um filho. Eu não posso mais te abençoar, porque é meu dever abençoar somente um. Ele tem a firmeza de caráter para ir contra o seu coração, ir contra as circunstâncias e dizer, olha, eu não posso te abençoar. Eu acredito que a gente tenha mais gente falando sobre as regras que os outros deveriam seguir do que gente disposta a ter uma conduta ética e moral relevante na sociedade.
Eu acho que tem mais gente escrevendo sobre os ideais da sociedade, os ideais da igreja, os ideais para as outras famílias, do que gente disposta a ser firme de caráter, mesmo que isso valha contra a sua própria vida e os seus sentimentos. Firmeza de caráter é quando a gente toma prejuízo, mas a gente faz o certo. É quando você está andando com o IPVA atrasado e você é parado e você fala para o guarda: olha, pode levar o carro, se quiser me leva junto. É quando você acorda um pouquinho mais cedo para nunca chegar tarde no trabalho, nunca chegar fora da área no trabalho. É quando você não fica matando o tempo do seu trabalho no banheiro, fugindo do seu trabalho. É quando você para de matar a aula na escola, na faculdade, e você faz o que é devido. Nós estamos vivendo numa sociedade que faz o mínimo esforço possível para alcançar a média. Eu tenho falado isso para os nossos adolescentes. Tudo bem, eu tive muita dificuldade em matemática, passei raspando ali no 6,5, não foi nem no 7. Mas eu me esforçava muito para tirar o meu 6,5. Mas nas outras eu queria o 10. Não dá para a gente se esforçar para alcançar o mínimo comum. Não dá para a gente viver uma vida em que a gente chega sempre no limite das coisas. Sempre no limite para baixo, sempre alcançando a média baixa, sempre fazendo o mínimo possível, sempre o esforço mínimo. Na igreja, em casa e no trabalho, na escola, é sempre o esforço mínimo. Nunca é o desfrute da vida. O que eu sou hoje? Eu sou estudante. O que você faz? Você estuda com excelência. Se você é estudante hoje, tem entre 7 anos e 24 anos, está nessa fase de formação, e você não estuda, você não está exercendo a sua vida. Você não está vivenciando, experienciando a sua existência, porque você é estudante. E estudantes estudam. Olha, demorei a chegar a essa conclusão. Estudantes estudam. Estudantes conhecem a sua matéria, estudantes buscam mais conhecimento, porque estão nessa fase de busca por essa excelência no conhecimento. Se você está na fase de trabalho, acho que você já sabe a conclusão. Você trabalha. Como falei pela manhã, não dá para todo dia acordar cedo e falar assim: nossa, tenho que trabalhar. O que você esperava? É a frase produtiva. Trabalhamos, acordamos cedo, temos, graças a Deus, saúde para acordar e trabalhar, e estamos desfrutando da vida assim. Amanhã não é o pesar da minha vida, amanhã a minha vida continua existindo, amanhã a minha vida continua produzindo, amanhã eu estou nesses 180 anos desfrutando da minha existência, porque é a minha fase de trabalho. E você que já desfrutou da fase do trabalho, está agora desfrutando dessa aposentadoria, glória a Deus pela sua aposentadoria, glória a Deus porque você pode dar ajuda na sua casa, glória a Deus pela minha sogra, pela minha mãe que estão lá me ajudando com meu filho, glória a Deus porque você tem espaço, tempo para visitar pessoas, para estar aqui na igreja, para produzir de outras formas, glória a Deus por isso, mas a vida está existindo e continuando. E eu não posso somente olhar. Talvez o convite espiritual da sua vida agora seja tirar o retrovisor. Vida não se vive no retrovisor, carro não se dirige olhando para trás, a gente olha para frente, a gente desfruta da vida para frente, porque a beleza da vida está na frente. A beleza da vida ainda está no porvir, naquilo que ainda será contado, numa nova história que vai começar, que a gente nem sabe ainda. Mas essas histórias, elas são bonitas, elas são belas, elas são experienciadas quando a gente faz aquilo que tem que ser feito. Quando a gente tem essa força e essa firmeza de caráter, de se reagrupar, de se reajustar, entender que ciclos se fecharam, momentos passaram, e a gente continua firme ali, desfrutando da vida. Quando a gente encontra crises difíceis no nosso trabalho e a gente tem firmeza ética, para dizer os nãos e os sims que a vida exige. Esse ensinamento de Jesus, olha, você não precisa ficar jurando nem pelo céu nem pela terra, não é para jurar, não é para prometer nada. E aí tem gente que acha que Jesus está falando que a gente não tem que se comprometer. Ali é o contrário, o que Jesus está ensinando é: se comprometa cabalmente. Seu sim seja sim, seu não seja não.
Não é para não prometer, não é para não se comprometer, é para se comprometer e cumprir. E é por isso que você que se comprometeu a ser pai, se estudante estuda, se trabalhador trabalha, pai é pai. Pai cuida do filho. Pai educa o filho. Pai está presente na vida do filho. Pai não está jogando bola todo dia, todo final de semana. Pai não está trabalhando até todas as horas e não tem tempo para ficar com o filho. Pai não está conjugando outros verbos, porque pai ocupa a sua existência e precisa forçosamente, pela sua firmeza e coragem ética, de ser pai mesmo. Mesmo que diminua muito o tempo de dormir, mesmo que diminua as finanças, mesmo que seja muito difícil. E não estou falando que é fácil, porque não é fácil. E é por isso que eu estou falando, Isaac se tremeu para ser forte. Isaac se estremeceu para ser firme. E o que nós precisamos é aguentar esse tremor da vida para que sejamos firmes e fiéis até o final. Só desfruta da vida quem sabe esperar. Só desfruta da vida quem sabe ser paciente para ser lugar espaçoso e tranquilo para o outro. Só desfruta da vida sem temores quem tem coragem de ser firme e corajoso na sua ética. Aproveitando o tempo que ainda me dão. Se você diz que vai servir na igreja, sirva. Se você se comprometeu com o ministério, se comprometa com o ministério. Se você se comprometeu como um voluntário, vá até o final. Esteja presente, chegue na hora. Não é fazer o mínimo esforço possível para se der eu estar. Se você se comprometeu, você tem que estar. Não é por remuneração, não é porque vai ser descontado na folha, não é porque vai ser demitido, não é porque a mão de Deus vai pesar, não é porque o devorador vai tirar. Não vai acontecer nada disso. A única coisa que vai acontecer é você não exercer um caráter firme e dar exemplo para as pessoas que estão ao seu lado. É isso. A sociedade perde, a igreja perde, você perde, as pessoas do ministério perdem e as coisas não acontecem porque a gente não cumpre aquilo que prometeu. Bom, eu não sei se você vai viver 180 anos, mas uma das coisas muito bonitas que eu gosto no texto que eu li é que essa história de Isaac, ela é interrompida na sua descrição exatamente nesse clímax ruim, em que ele abençoa Jacó e se treme por não poder abençoar Esaú, e Esaú e Jacó iniciam a sua trajetória. O enfoque bíblico está um pouco mais sobre Jacó, mas o autor de Gênesis, ele se preocupa em voltar em Isaac logo após a descrição do reencontro de Esaú e Jacó. Você sabe muito bem que Esaú e Jacó se encontram, se perdoam, têm uma reconciliação, e quando eles se reconciliam, apesar de Isaac não ter conseguido fazer nada, os irmãos se reconciliam e o autor bíblico diz, olha, Isaac viveu 180 anos. E ele repousou e retornou aos seus antepassados, e ele foi sepultado pelos seus 2 filhos. Ele não viu em vida a reconciliação dos seus filhos, mas isso aconteceu na história. É bem possível que essa firmeza de caráter de Isaac tenha sido ali um norte para Esaú e Jacó, com um pouco mais de maturidade da vida, verem, olha, que vale da vida de nós vivermos separados e brigando. A gente precisa ter humildade de esperar, de saber que nem sempre é a nossa atitude que vai mudar a história. A gente precisa ter a paciência de não sair discutindo com todo mundo, porque não é sempre a nossa opinião e a nossa forma de defender o Evangelho que vai convencer as pessoas que são amadas por Deus. E a gente tem que ter força de caráter para, muito além da retórica e do discurso, a nossa vida ser um testemunho visível de Jesus Cristo por onde nós passarmos. A excelência da graça de Jesus está em que a história pode ser contada de novo
mesmo que a gente não seja testemunha dela. O grande desafio para nós é que enquanto estamos aqui, nós sejamos as testemunhas de Jesus enquanto existimos, enquanto passamos por aqui. Meu desejo para você, querido pai, meu desejo para você, querido e querida que estão aqui, você que está conosco também de forma virtual, é que você viva. Não que você resista a 180 anos, ou 120 anos, ou seus dias. Não somente que você, de alguma forma, esteja esperando acabar, ou esteja esperando começar, mas que você viva a sua vida com esperança, com paciência, com firmeza. Que você não esteja esperando a sua vida acabar, porque já chegou aos 80, aos 70. E que você também não esteja esperando a sua vida começar porque está com 15 ou 20 anos. A sua vida começou, você existe. E nós somos chamados a desfrutar dessa existência com toda essa coragem, com toda essa graça de Deus que